Olá, eu desejo que você esteja muito bem. Já deu para sentir no ar a qualidade dessa música e do nosso bom bate-papo. E hoje conversaremos com Marcos Júlio, grande clarinetista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no universo da música, com Patrícia Valadão. Gente, eu estou tão feliz porque hoje o bate-papo vai ser assim muito interessante com esse meu amigo e irmão Marcos Júlio. Obrigada, viu? Patrícia, é sempre um prazer estar aqui, conversar com você e fazer música com você. É sempre uma alegria muito grande. É muito bom. E hoje a gente vai falar sobre o seu instrumento de escolha aí da vida, seu companheiro de horas. Isso aí, vai a ser um clarineta. prazer. Vai ser muito legal. Tem muitas histórias inusitadas que ninguém imagina, mas que eu vou contar hoje aqui. Eu tenho certeza. E como que foi que a clarineta te encontrou? Vamos lá. Eu tenho um tio César e tio César, que é saxofonista amador, né? Ele tocava sax na banda da Assembleia de Deus. E ele, de idade, ele é o meu tio caçula, então são 9 anos só de diferença. E aí meus avós moram no Paraná, mas eles foram para São Paulo para tentar a vida um tempo e minha família, né, minha mãe morava já em São Paulo. Então eu escutava ele treinando sax, acompanhava ele nos ensaios da banda e eu detestava, porque eu queria era brincar com ele, né? Então deu tudo errado para os meus avós, eles voltaram para o Paraná e depois de uns 3 anos, assim, eu peguei uma daquelas flautinhas de plástico, né, que o pessoal vendia nas escolas. Sim. E aí tem um encarte que tem algumas músicas ali que ensina e eu fui sozinho conseguindo tirar as notas, as músicas. Aí a minha mãe falou, olha, tem facilidade para música, vou levar ele lá naquela banda onde o meu irmão César tocava, né? E lá eles ensinavam, era na igreja, na Assembleia de Deus de Pirituba, São Paulo, um bairro bem pequenininho lá. Uhum. E aí eles ensinavam teoria. E eu realmente aprendi muito rápido. Com 2 meses de aula teórica, eu já estava lá no solfejo do Bona, na lição que era para pegar o instrumento. E aí, qual instrumento você quer, Marcos? Eu quero saxofone igual meu tio César. Claro. Mas aí a gente tinha 2 problemas sérios. Primeiro, a banda não tinha o saxofone no acervo. Né? Segundo, eu tinha 8 para 9 anos. A minha mão era muito pequena, não dava para nem colocar, as chaves batiam na minha mão. E a opção que eles deram era, olha, se a sua mãe comprar um saxofone para você, você pode estudar o saxofone, mas a minha família era uma família muito humilde, então a gente não tinha condição. E aí, para eu não ficar só na teoria, né, estudando teoria lá, eles deram a opção assim, olha, tem um clarinete aqui no acervo, ninguém quer. Mas se você quiser esse clarinete, você pode começar a tocar na banda. Então eu fiz a pergunta certa. Espera um saxofonista desistir, que daí você pega o saxofone dele. Foi assim o trato que eu fiz com a banda. E eu queria muito tocar na banda, porque a banda fazia aqueles desfiles na rua e tal. Então eu comecei com 8 para 9 anos já a tocar na banda clarinete.
E aí, depois disso, eu nunca mais quis trocar pro saxofone. Quando vagou o saxofone, eu não quis mais e fiquei com o clarinete a vida perdeu, eis que falo. Hoje em dia até tenho um saxofone, brinco um pouco lá em casa e tal, mas profissionalmente mesmo é o clarinete que me ganhou. E você toca, viu? Obrigado. Menino que toca, gente. Você também. E depois, a vida profissional, né? Porque hoje você é da Filarmônica, eu assisto, né, direto a programação que vocês fazem e seus solos são maravilhosos. Graças a Como Deus. que foi chegar até aí? Foi uma evolução, assim, né? A minha mãe tinha esse feeling, assim, orava muito e ia muito em busca das coisas que ela achava, né, que ela via que eu me aplicava. Então, quando ela viu que eu tive facilidade de tocar na igreja, ela já foi procurar algum outro projeto que tivesse, né, que ensinasse, que tivesse mais ensaios, né, com mais exigência. Então, a gente descobriu que tinha uma banda no SESI, que ensaiava todo sábado. E aí então de 9 para 10 anos já fui para o SESI, aí eu ia todo sábado lá, e aí lá eu conheci uma percussionista que falou, olha, você está aprendendo bem, eu estudo numa escola, chama Escola Municipal de Música, em São Paulo, que é uma escola que tem professores profissionais e tal, as inscrições são em tal mês do ano, por que você não faz lá a inscrição? E eu, então, com 11 anos, fiz a inscrição, fui aprovado, e passei para fazer aulas com o Edmilson Neri, que era o principal clarinetista da orquestra do estado de São Paulo, né? Foi por 25 anos. Então eu já tinha, com 11 anos, esse contato semanal fantástico. Com esse super profissional. E daí foi, né? Me preparou para o vestibular, aí fiz a faculdade de música em São Paulo, a Unesp. Depois que eu terminei, eu fiquei uns anos juntando um pouquinho de dinheiro, consegui uma bolsa, fui para Boston, para o Conservatório de Boston. E aí, do Conservatório de Boston, eu fiz a prova para cá, para a Filarmônica de Minas, e passei e já estou aqui em BH há 16 anos. Nossa. Marcos, resumir sua história, assim, eu pensando, você falando, eu falei, gente, ele está resumindo a vida dele em poucos minutos, mas uma trajetória, né? É todo um cuidado realmente de Deus, da porta certa se abrir, você aproveitar também todas as oportunidades. Verdade. Né? Mas não tem como falar que não foi por Deus que eu cheguei onde eu cheguei, porque teve tantas janelas assim, tão pequenas e que eu estava ali naquele lugar, naquela hora, naquela inscrição, daquele período que os outros desistiram e só tinha um para chamar e quem é? Então, que fantástico. É assim, Deus faz quando a gente não espera, chega. E nós dois gravamos um vídeo daquele hino Mais Perto Quero Estar, que inclusive se tornou muito conhecido com aquele filme Titanic, né? No momento que o barco estava afundando, aquele quarteto de cordas começou a tocar aquela melodia e eles preferiram estar ali com a música pertinho de Deus do que abrirem mão para o desespero. E nós dois gravamos essa música porque é bom demais estar perto de Jesus, né? Verdade. Não tem lugar melhor. Não. E nós vamos ouvir.
Vocês gostaram? Marcos, a gente fez isso num take único, né? Foi isso aí. Apertaram o REC e a gente saiu tocando e deu aquilo lá. Exato, só combina a estrofe e coro, né? Isso mesmo. E a gente só flui, né? Isso é possível graças à técnica, à experiência, ouvido harmônico, percepção, né? Muita afinidade também, né, Patrícia? Esse é o principal, né? Que músico para tocar tem que ser bem amigo, né? É verdade. Bem, eu quero que você fale pra gente, então, muito agora sobre a clarineta, as possibilidades sonoras, como que ela é formada. Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. A clarineta, ela tem 5 partes, né? Aqui é a campana, aqui é o corpo inferior, toca com a mão direita, o corpo superior, com a mão esquerda, aí a gente tem o barrilhete e tem a boquilha. E a boquilha, ela sustenta um negócio que eu separei aqui para vocês, que é a palheta, ó. É isso aqui que faz o som. Isso aqui, quando a gente joga o ar, começa a tremer, treme numa velocidade muito rápida, e aí essa vibração é que gera o som na clarineta. Se eu tocar só com a boquilha, vocês vão ver que não é um som muito agradável, não. É isso aqui. Né? Mas a gente até brinca com isso, dá para brincar. Um parabéns para você aqui. Né? Parabéns aí quem tiver de aniversário. Só brinca quem sabe, né? Brincar com... E aí depois você vai colocando no tubo, ele vai ganhando várias notas, né? E aí a gente vai treinando todo dia. Essa palheta, se ela fica seca, ela já não vibra do mesmo jeito. Então precisa de estar sempre cuidando dela. Tem músicos que raspam e tal. Uma palheta dura mais ou menos 2 semanas, você já tem que jogar fora e experimentar outra. E como que é num concerto? Você leva várias? Porque se você sentir assim que tá muito dura ou muito ressecada... É assim, a gente brinca que o clarinetista, para trocar uma lâmpada num lugar, ele só precisa de um clarinetista, mas ele precisa de uma caixa de lâmpadas para descobrir qual que é a que ilumina melhor, mesmo sendo todas as lâmpadas iguais e com a mesma voltagem. Então, a gente percebe uma diferença entre... as palhetas, elas são igual ao sapato, elas têm uma numeração, né, de quão duras elas são. Então, vai de meio em meio, tem 1,5, 2, 2,5, 3... Então, você compra, né? Você não precisa fazer igual um oboísta e tal, mas você compra na loja lá 3,5, por exemplo, que é o meu número. Em tese, todas elas têm a mesma percepção da força do sopro, mas a gente percebe, sim, uma diferença entre uma e outra. Então, a gente, dentro dessas 3,5 que a gente compra numa caixa que vem 10, a gente toca com todas e seleciona aquela que a gente se sente mais confortável tocando. Né? Geralmente, numa caixa de 10, a gente vai salvar, para tocar o concerto, assim, umas 2. Que isso? As outras 8 é para estudar em casa, é para, né, um dia que você está mais cansado, pega uma que tem menos resistência, então eu marco atrás delas qual que eu acho boa, qual que eu acho mais dura, qual que eu acho mais mole. E aí, assim, tocar em BH é uma coisa. Saiu de BH, desceu para o nível do mar, a pressão atmosférica mudou, toda a sua relação de força com as palhetas muda também. Então, você já precisa selecionar tudo de novo. Subiu para Campos do Jordão, lá 1.800 metros de altitude. Também mudou toda a pressão, a sua capacidade de armazenar o ar, então a força da palheta também tem que mudar. Então a gente anda com uma caixa, eu tenho uma caixa com 20 palhetas que eu vou para o palco com ela. Lá eu já sei quais estão mais duras, mais moles, e dependendo da minha sensação, às vezes eu troco, sim, no intervalo do concerto de uma para outra e tal. Mas, em geral, a gente vai ensaiando e já vai selecionando qual vai ser a daquele dia, né? Entendi. E você falou em relação à altitude. Em relação à temperatura, o instrumento também muda? Né? O instrumento muda. Quanto mais baixa a temperatura, a gente vai tendo problema de entrar água aqui nos furinhos, aqui, né? Então, encharca muito, a gente fica com um paninho passando o tempo todo. E a principal mudança é a questão da afinação. Quanto mais alta a temperatura, a afinação sobe junto. Então, eu preciso de ficar... não é igual um violão que tem uma tarraxa, né? Então, aqui eu tenho esse barrilhete especial que no meio ele gira. Então, conforme eu vou achando que eu estou desafinado, eu posso aumentar ou diminuir ele aqui conforme eu vou girando. E aí, isso é a afinação do clarinete, é feita aqui. Né? Então, quando a temperatura varia, não precisa nem ser pela cidade, né, ou pela semana, a própria temperatura do ar-condicionado, a luz do teatro começa a ser mais forte porque a plateia está sentada, já tem que ter essa reação de mexer na afinação, sim, porque o instrumento ele varia muito em função da afinação. O tempo inteiro você está se adaptando a ele. O tempo inteiro. Uau! Em relação às possibilidades sonoras. Vamos lá. Legato, staccato. O clarinete, ele foi o último dos instrumentos de madeira a ser inventado. Então, ele
tem o maior número de notas, a gente pode tanto ser o acompanhamento quanto ser o solista, e ele é um instrumento muito versátil por causa disso, né? Por causa dessa tecnologia toda, como ele foi o último. Eu estou falando o último, mas é 1690, tá, gente? Não é o último assim tão perto. E a gente consegue brincar com muita coisa. O que eu mais gosto de fazer é o glissando, que é passar de uma nota, né, para outra, sem você saber quais são as notas que você está tocando no meio. Então, né? Você pode escorregar, brincar de carrinho. Eu adoro brincar de carrinho. E eu te conheci, você estava fazendo um glissando na coxia da orquestra. E eu nervosa, porque eu ia entrar para tocar, e você lá tranquilo, tocando a abertura do Gershwin. Do Rhapsody in Blue. Da Essa é a mais Rhapsody in Blue. famosa, que o pessoal mais pede para tocar. Que é passar, né, você faz um glissandão, assim, termina bem jazzista, assim, é bem legal. A gente já tocou isso junto aqui. Sim. E outra coisa também, a clarineta, ela permite... não posso falar mudanças de humor, porque às vezes ela é empregada em muita música cômica. Ela tem um caráter cômico e também um caráter extremamente dolce, melancólico, né? Exato. Então, com essa ideia do glissando que você já aprendeu, se eu pegar o glissando e fizer ao contrário, ao invés de baixo para cima, mas de cima para baixo, a gente pode fazer a risadinha, que é o que todo mundo também gosta, que é o... né? O que mais? A gente pode cantar uma coisa e tocar outra. Então, como dá assim? para imitar a gaita de foles. Então, eu canto uma nota e toco outra. Tem o frulato, né? Que é o somzinho tremido. O que mais? Dá para tocar Tem aquele que você sopra e bate nas... Só o barulho das chaves, tem uns efeitos. Muita música contemporânea acaba pedindo esse tipo de coisa. Tem uma técnica que chama respiração circular ou respiração contínua, que é... Espera aí. Essa é muito especial. Graças a Deus eu não tenho que fazer isso na vida, mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Tá. Porque agora nós vamos chamar a pauta curiosa, que é uma pílula de conhecimento para você. Berenice Menegali é filha do professor e ex-reitor do Colégio Estadual Central Hélio Menegali e da pianista Odete Regner. Ela descobriu o piano dentro de casa e, com apenas 3 anos de idade, começou a tocar de ouvido. Sua formação primeva se deve ao pianista professor Pedro de Castro. Aos 15 anos, Berenice foi estudar piano em Paris, depois em Viena, na Áustria. Apesar de sua brilhante carreira solista, Berenice retornou ao Brasil e sentiu chamado para a educação musical, com o ideal de aprendizado de música livre, aberto, democrático, onde a experimentação e a criatividade pudessem ser amplamente estimulados. Assim, nasceu a Fundação de Educação Artística, FEA. Além de idealizadora da fundação, ela também foi professora na Escola de Música da UFMG, criou o Festival de Inverno da UFMG, foi secretária de Cultura no Estado Mineiro e faz parte do Conselho Administrativo do Instituto Cultural da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Aos 91 anos de idade, a professora e pianista Berenice inspira gerações de músicos. Nossa apresentadora Patrícia Valadão foi sua aluna e carrega consigo parte do legado desta artista em seu fazer musical.
Que música maravilhosa, Samuel e Tiago. Mas obrigada demais, que maravilha, que delícia ouvir vocês, que sintonia, que música linda. E Samuel, olha, o sonho do meu pai era que eu tocasse acordeão, viu? Vou ficar devendo. Muito obrigada, viu? Bem, voltando aqui então à nossa conversa sobre as possibilidades. A clarineta tem uma extensão bastante longa em relação aos demais instrumentos das madeiras. Isso, a clarineta, como foi o último a ser inventado, né, que eu já falei, em 1690, o número de notas que ela toca é muito maior do que da flauta, do oboé, do fagote, que são os outros instrumentos da família das madeiras. O que significa isso? É que se a gente fosse comparar com o piano, o clarinete teria o maior número de teclas, né? São 3/8 quase 4/8. Todas as notas do clarinete são essas aqui. Da primeira à última da escala. Aí depois tem alguns músicos que ainda aprendem algumas outras notas adicionais por harmônicos e tal. Mas tudo isso você pode escrever, a gente encontra na literatura, né, desse intervalo. Então isso possibilita muito o clarinete atuar tanto como solista, como quanto coadjuvante ali, dando aquele apoio harmônico para um outro instrumento. Então, é um instrumento muito versátil. Maravilhoso. E um timbre muito interessante, né? Por causa dessa versatilidade. Exatamente. Também. Marcos, agora tem uma coisa que me fascina. Essa coisa da respiração contínua. Isso é muito fácil, é uma fácil, técnica... Não é fácil, não? É facinho, depois que você aprende. Ó, vou explicar, vocês vão fazer aí em casa, não vai ter erro. Você sopra, guarda o ar na bochecha. Enquanto você usa o ar que está na bochecha, você respira pelo nariz. Não tem, né? Facinho, ó. É isso aí. O problema é aprender a funcionar uma vez. Depois que deu certo a primeira, vai. E aí você pode ficar tocando sem parar, que você não precisa de parar o som para respirar. É isso aqui. Estou com falta de ar. A gente pode, o recorde é de um brasileiro, é 1h e alguns minutos. Ele ganhou de um saxofonista americano, Kennedy, que tinha o recorde anterior. Misericórdia! Não cansa? Não cansa. Normal, tranquilo. Porque você está respirando, você está mandando ar para o pulmão, você só desenvolve essa musculatura da bochecha para empurrar. Você planeja isso, por exemplo, num concerto? Sim. Você está solando e você vai fazer... Porque fazer no agudo é muito difícil, você começa a ouvir a falha, porque se você não empurra o ar na bochecha na mesma velocidade que você está tocando, dá um... Então, o registro agudo é mais sensível, aí a gente evita fazer ali, né? Então, a gente já marca na partitura os locais onde que é possível de você fazer. E aí depende da hora. Se você precisar, você tem aquele lugar. Se você não precisar, você vai direto, sem respirar. Né? Nossa, e em relação à música de câmara, que eu sei que você tem um duo aí, gente, casado com uma pianista, Thelma, um beijo para você, maravilhosa. Quantos anos já juntos fazendo música de câmara? Olha, a gente está fazendo 15 anos de casado esse ano e ainda a gente se conheceu na faculdade, então teve todo o tempo de faculdade antes, é mais de metade da vida já junto, dividindo o palco com ela e a vida, né? E é muito importante o músico fazer música de câmara, né? Não somente na orquestra. Muitas habilidades a gente desenvolve no micro, para depois, quando a gente chega ali no conjunto grande, a gente saber utilizar, né? Então, ajustes de afinação, essas coisas, é muito mais fácil você ajustar com um só. E o piano sendo esse instrumento que a afinação dele é fixa, então a gente tem essa referência muito padronizada, né? Então, treinar, ter a oportunidade de realmente viver com uma pianista, que é o meu caso, né? Que maravilha. Traz esse ajuste assim, de afinação assim, num nível muito tranquilo para mim ajustar a afinação, porque eu tenho essa referência em casa todo dia. Fantástico. Né? E outra dúvida, em relação ao delay dentro da orquestra. Porque você está a uma distância de alguns instrumentos, então escuta um pouquinho mais atrasado, um outro com um pouquinho mais de ataque. Como que funciona esse ajuste, Marcos? Patrícia, tocar com solistas de piano, por exemplo, é o pior pesadelo da minha vida, você acredita? Não, de jeito nenhum. Porque
tudo bem, vocês tocam lindo, mas pensa, eu estou atrás da cauda aberta. O que eu escuto é o som que foi para a plateia e volta no eco para a gente. Então, assim, a gente, por isso é importante ter a figura do maestro, né? Sim. Porque aí a gente tem o visual dele, que está do lado do solista, ou está mais próximo do contrabaixo, ou violoncelo, que são instrumentos que a gente tem dificuldade em ouvir no nosso posicionamento. Porque se a gente vai na referência do que está escutando, a gente está sempre tocando atrasado com os outros músicos. E isso varia também de cada lugar que você toca, por causa da acústica. Então, se é um lugar que a acústica é mais seca, você sente menos isso. Mas se tem muito reverb, você acaba escutando muito atrasado, né? Então, é um trabalho todo profissional, né, que vai ser clarinetista, que vai querer tocar numa orquestra, vai ter que aprender a tocar descompensado com o que você acha que é, né? Na verdade é isso. E falando sobre a Orquestra Filarmônica, lá é uma sala maravilhosa, belíssima, a Sala Minas Gerais, né? Um presente para nós mineiros. E nós vamos falar sobre a Sala Minas Gerais que legal. em Notas da Cidade. A Sala Minas Gerais é muito mais do que um espaço de concertos. Localizada em Belo Horizonte, ela é considerada uma das melhores salas de música de concerto da América Latina. Com acústica impecável e arquitetura moderna, é a casa da Filarmônica de Minas Gerais e recebe artistas e regentes renomados do Brasil e do mundo. O projeto foi pensado para valorizar cada detalhe sonoro, proporcionando uma experiência única ao público e aos músicos. Um verdadeiro templo da música erudita no coração da capital mineira. Se você ainda não conhece, vale a pena incluir a Sala Minas Gerais em sua lista de lugares imperdíveis. Quer saber mais sobre programação, ingressos e visitas? Acesse o site filarmonica.arte.br. Marcos, eu sei que à medida que a gente vai adquirindo experiência musical, a gente consegue dominar um terror, que é o nervosismo de palco. Mas mesmo com muita experiência, dependendo do que a gente vai fazer, isso pode ser menos ou mais. Para você é assim também? É sim. Bom, nervosismo, na verdade, a gente não aprende a tocar sem ficar nervoso. A gente aprende o que acontece quando a gente fica nervoso e como a gente consegue controlar o nosso corpo para o som continuar saindo, né? Porque a mão realmente fica suada, a barriga fica, né, daquele friozinho e como você conseguir ainda tocar bem com essa sensação, é mais o que acontece. Com o passar do tempo, a gente vai tendo menos ocasiões de nervosismo, mas ainda naquele solo mais exposto, ou quando alguma coisa acontece um pouco inesperada de como foi o ensaio, se alguém não entra, se alguma coisa sai do nosso, né? Como a gente vai se ajustar, esses momentos são assim mais tensos. O coração às vezes sai daqui e vem para a garganta, não é? Exatamente, assim, aí dá aquele friozinho mesmo na barriga, o coração bate mais forte, né? Mas a gente vai em frente, Deus vai ajudando. Vai e seguindo, o importante, né? é sempre estar muito bem preparado para Exato. conseguir, né, lidar com qualquer adversidade que apareça. Bem, já estamos chegando ao final da nossa conversa. Tão gostoso. É bom demais. Mas eu quero que você deixe aí uma palavra para o jovem músico e para quem também está conhecendo hoje a clarineta. Bom, para você que não conhecia, a clarineta é o melhor instrumento do mundo, tá? Se você quiser estudar isso aqui, assim, passar todo o seu tempo curtindo as notas que saem daqui, assim, eu tenho certeza que você vai ter momentos de muita frustração, porque é difícil, mas também vão ter momentos muito agradáveis. E para você também que está estudando música, que quer seguir por esse caminho, ter disciplina, dedicação, né? Coloca nas mãos de Deus e corre atrás do seu sonho, porque Ele vai ajudando, né? Você vai andando e Ele vai puxando. E aí, no final, tudo dá certo, se Deus quiser. É isso aí, Ele vai abrindo as portas. Exatamente. Né? Bem, e nós vamos encerrar o nosso programa com uma oração. Nós dois iremos tocar um hino tão bonito que é o Tu És Fiel, Senhor, porque é dentro dessa fidelidade que, de fato, a gente caminha, que vale a pena prosseguir nos dias maus, nos dias felizes. É saber que em todo momento Deus, Ele é fiel.
Então, que você possa ter um tempo aí com o Senhor, feche seus olhos e ouça essa música e ore conosco.